Fala meus amigos, estou aqui hoje gravando um vídeo, vamos dizer assim, uma aulinha, uma introdução na área elétrica. Por quê? Primeira coisa, ó, não sai desse vídeo, o que eu quero falar? Muita gente vê a área elétrica, estuda a área elétrica, vê vídeos aqui no YouTube, vídeos complexos, porque eu dei uma olhada, dei uma assistida, vídeos que gostam de falar muito tecnicamente e que acabam aquele profissional que quer entrar na área, ou que já está na área, mas quer aperfeiçoar, acaba se desgastando muito para talvez tentar entender e às vezes nem conseguir entender. Esse que é o grande problema. Então meu intuito aqui é trazer uma linguagem mais clara, uma linguagem mais ambientada, vamos dizer assim, no meio do trabalho, no meio da obra. Isso que falta muitas vezes para você que quer aprender elétrica, você que quer aprender qualquer coisa, precisa. Se a gente começar a falar muito teoricamente, acaba sendo maçante e chato. Óbvio, a teoria é importante, com certeza. Mas para quem quer iniciar, ou para quem talvez já iniciou e precisa dessa sabedoria, precisa de saber como funciona, não precisa de tudo isso. Bom, já falei talvez aqui, eu me chamo Gilney Susla, sou formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Estácio de Sá e já estou há 15 anos na área elétrica. Tem vídeos meus aqui nesse canal, vídeos que já foram criticados. O canal é um canal pequeno, mas quando eu gravei um vídeo sobre torneira elétrica, falando sobre a instalação, expliquei todos os motivos de instalar uma torneira elétrica daquela forma. Inclusive, se você não assistiu, quiser assistir, eu estou deixando aqui no card. Eu falo sobre como instalar uma torneira elétrica. Como instalar uma torneira elétrica, ponto. Não coloquei lá se era corretamente, se não, porque lá existiam grandes problemas. E existem, naquele vídeo tem grandes problemas na instalação que eu fiz aqui na minha casa, inclusive. Porém, eu expliquei por que eu estava instalando daquele jeito, o que eu ia fazer, enfim. Mas críticas sempre vão ter. Não me apresentei daquele vídeo, mas sou engenheiro eletricista, sou eletrotécnico industrial formado também pelo Senai. Então, de área elétrica eu conheço um pouco. E estou há 15 anos trabalhando na área de manutenção. Então vamos lá. O que eu quero trazer para vocês aqui como um primeiro vídeo, talvez de uma série de vídeos falando sobre a elétrica. Olha que legal. Vamos torcer que dê certo esses vídeos para que atinjam uma quantidade legal e vocês possam estar aprendendo também um pouco comigo. E é óbvio, trazendo para mim a oportunidade de rever muitas coisas. Porque a gente vê diariamente, você aí que deve trabalhar na área, você sabe que às vezes você está vendo, está trabalhando, mas acaba que a parte teórica às vezes a gente esquece. Mesma coisa, eu me formei em 2020, bem no início ali da pandemia, e muita coisa, 90% de tudo que aquilo que a gente faz, os cálculos e tal, a gente esquece. A gente esquece. Por quê? Porque não usa todo dia. Eu não estou todo dia fazendo cálculo, eu não estou todo dia vendo as mesmas coisas. Então é normal. Então é legal porque vocês vão estar trazendo para mim, né? É um incentivo para mim isso aqui, para mim relembrar muitos conceitos, básicos inclusive, mas é importante a gente relembrar. E outra coisa, são situações que qualquer lugar você vai achar esse conteúdo. Isso aqui que eu vou falar agora, você clica aqui digita aqui no YouTube, vai sair 1 bilhão de vídeos falando sobre o mesmo assunto. O grande ponto é, a forma que o Joãozinho fala é diferente da forma que o Gilney fala, que o André, que o José, enfim, não importa. Não estou dizendo que o meu jeito é certo ou que o do Joãozinho é certo. Não. O fato é que você que está assistindo aí entende de uma melhor forma a forma com que eu falo, ou entende de uma melhor forma a forma que o outro fala. O nosso sistema, né, subconsciente consegue captar coisas às vezes melhor de um com o outro. É por isso que tem um monte de vídeo na internet falando sobre as mesmas coisas e vocês assistem do mesmo jeito, porque cada um fala de um jeito e cada um entende de um jeito. Então talvez vocês podem estar vindo aqui entender melhor da forma com que eu falo, ou podem ser que não entendam porcaria nenhuma e acabem saindo daqui. Mas normal, não tem problema. Vamos já jogar de cara o que eu vou falar nesse vídeo aqui para vocês, para tentar dar uma esclarecida para quem aí está iniciando nessa área. Eu já iniciou e quer saber. Vou falar sobre eletricidade, vou falar sobre diferença entre corrente contínua e corrente alternada. Mas calma, nada teórico, vocês vão entender. E as unidades básicas, vamos falar de volts, amperes e watts, tá? Vamos lá, vamos falar sobre eletricidade. De um canal comum, um canal aí que sempre vai estar fazendo daquela forma bonita, né? Aquela forma bem apresentada, vai falar o seguinte: a eletricidade é a energia gerada pelo movimento de cargas elétricas.
As cargas elétricas compostas por elétrons e prótons são as cargas elementares e componentes do átomo. Por convenção, estabeleceu-se que a carga elétron seria negativa e a do próton positiva. Ou seja, cargas de polaridades opostas. Ok, legal, muita gente entende, perfeito. Porém aqui, para quem às vezes está iniciando, para quem já iniciou, para aquele cara, para aquela pessoa que é manual, que gosta de pegar realmente e fazer o serviço muitas vezes, esses são os melhores. Eles não vão entender dessa forma como que está escrito nos livros, enfim, o que muita gente fala, né? Eletricidade, cara, se resume naquilo que você às vezes sente, né? Você bota o dedo na tomada, você dá aquele coice que você sente. Isso é eletricidade, cara. Mas vamos resumir mais ainda, então vamos falar um pouquinho sobre a eletricidade do modo físico. Realmente, ela é um movimento de cargas elétricas. Então, dentro ali do cabo elétrico, você tem, né, os prótons e os elétrons se movimentando, tá certo? Se movimentando ali dentro do cabo, gerando essa eletricidade. Na verdade, quem gera eletricidade são os geradores. Não importa se gerador via combustível ou gerador via hidro, né, água, que é uma Itaipu da vida, por exemplo. Então, geradores é tudo que gera eletricidade, certo? Eletricidade é isso, é o movimento de cargas elétricas, que você consegue sentir, que você consegue levar choque. Isso é eletricidade, é aquilo que passa por dentro do fio e faz ligar o teu chuveiro, a tua televisão, enfim. Mas de um jeito mais teórico vamos falar, né, do próton, do nêutron que está dentro do átomo, enfim, mas daí começa a virar físico. Eletricidade, base. Aí eu vou falar para vocês agora, né, a diferença de corrente contínua para corrente alternada. Porém, como é que eu vou explicar corrente contínua, corrente alternada, se você não sabe muitas vezes o que é uma corrente elétrica? Corrente elétrica, gurizada, é o seguinte. Primeira coisa, corrente elétrica é o fluxo, né? É o jeito que é a energia, a eletricidade correndo dentro daquele cabo, né? Vamos lá. Eletricidade são cargas elétricas, vamos supor, um elétron e um próton, você tem eletricidade. Uma carga positiva e uma negativa, mas não precisa ficar pensando nisso. Você só entenda que você tem duas coisas e essas duas coisas são eletricidades. Tá aqui, corrente elétrica, elas caminhando dentro do cabo, né? É o jeito que elas correm dentro do cabo, é o movimento dessas cargas elétricas. Então você veja que elas estão, obviamente, atreladas. Então você tem próton e elétron, cargas elétricas em deslocamento, corrente elétrica, certo? De uma forma teórica, corrente elétrica é o deslocamento de cargas que ocorre dentro de um condutor, quando há uma diferença de potencial elétrico entre as suas extremidades. Diferença de potencial é aquele negócio positivo e o negativo. Você tem diferença de potencial. Outra coisa, vamos falar em diferença de potencial, começar a falar palavras, frases bonitas, segura, porque às vezes essas frases, essas palavras bonitas acabam desmotivando você de aprender. Então não é isso. Não é saber o que, né? Uma diferença de potencial. Calma, cara, não precisa saber falar bonito. É só você saber que, eu tenho corrente elétrica quando eu tenho um positivo e um negativo. Então, por exemplo, dentro do cabo você vai ter eletricidade, positivo, negativo, você tem corrente elétrica, certo? Então, corrente é a energia circulando. Resume-se por aí. O restante, eu quero aprender diferença de potencial, aí você tem que pegar uma situação, né, um aprendizado um pouquinho mais evoluído. Vai ter aqui nesse canal, vocês vão aprender, porque eu estou bastante incentivado a ensinar, porque eu quero realmente relembrar e reaprender isso daqui, porque vale muito a gente pegar de volta os livros e ver, porque essa é muito interessante. Veja só, vamos lá. A corrente elétrica é o fluxo das cargas, né, desses elétrons, que atravessa a seção reta de um condutor. Na unidade de tempo. Tá. Cara, resume. A corrente, é a eletricidade passando ali, naquele cabo ali, tá? Nesse condutor. A gente não falar cabo, a gente fala condutor, porque pode ser cabo, pode ser um pedaço de ferro, pode ser o que for. Isso são condutores, tá certo? Pode ser até você, de um braço para outro, é um condutor, tá certo? Então veja, corrente elétrica é isso. Agora vamos falar sobre a diferença de corrente alternada e corrente contínua. Simples, vamos lá. Na teoria, ele diz assim:
Corrente alternada. Chama-se corrente alternada aquela que inverte constantemente seu sentido ao longo do circuito de geração e utilização. A cada duas inversões ou alternâncias tem-se um período. O número que expressa a quantidade de períodos que se processam num segundo denomina-se frequência de corrente. A frequência é, portanto, medida em períodos ou ciclos por segundo, ou hertz. Cara, vamos lá. Se pega, eu vi muitos aqui. Você aí talvez que já fez algum curso, que você que está ativo na área física, né, na área do estudo da física, tá estudando, tá na escola, você muitas vezes vê isso aqui todo dia. Agora, tem gente que está entrando na área, ou tem gente que se obriga a entrar nessa área, porque é uma área até que relativamente muito boa para se trabalhar. E muitas vezes, cara, ele não sabe utilizar esses nomes, né? Período, frequência, ciclos, hertz. Aí o cara embola tudo, cara, tá? Então é aí que está a diferença. É isso que eu quero trazer aqui para vocês. É deixar um pouco mais claro. Vamos lá, o que é corrente alternada? Lembra-se que corrente é todo aquele, né, movimento de cargas que eu falei dentro de um cabo. Movimento de eletricidade. Eu falo de cargas, mas às vezes a gente vai usar termos aqui, até eu erro. Mas vamos lá. Não que está errado, mas eu quero deixar fácil aquele negócio. Então o movimento, o circuito, né, dentro desse cabo, esse condutor, se chama corrente. Agora, alternada, corrente alternada, o nome já diz, ela alterna. Ela alterna o quê? Ela alterna o seu sentido, né? O seu sentido de negativo para positivo. Então, dentro de um ciclo que ele fala de corrente, você tem um positivo e um negativo, tá? Então, vamos lá. Sabe aquela onda, assim, ó, uma onda do mar, olha que coisa linda. Então a corrente alternada é isso, é você ter um circuito, né, uma eletricidade rodando naquele cabo, isso é corrente, alternando, ou seja, ela está alternando de negativo para positivo, negativo para positivo. Ora ela está negativo, ora essa corrente está positiva. Negativo, positivo. Ela vai, na verdade, assim, negativo, chega no meio, não é nada, chega em cima, positivo. Meio, nada, negativo, meio, nada, positivo. Isso é corrente alternada, tá? Simples. É a mesma coisa que tensão alternada, tá? Tensão alternada é o mesmo padrão. Você vai sair de zero, vamos supor que num sistema 127 volts, de zero vai a 127, volta a zero, volta a menos 127, volta a zero, mais 127. Isso é tensão alternada. É a mesma coisa, tá? Alterna. Cara, vamos lá. Corrente contínua. Veja, na teoria aqui diz, chama-se corrente contínua a que se desloca num circuito, né, nesse cabo, sempre no mesmo sentido. Tá? É fornecido por dínamos, acumuladores, pilhas, conversores, comutrazes e retificadores. Ou seja, tudo que é fornecido por esses tranqueiros aqui, pilha, acumulador, dínamo, você vê a bateria, essas coisas, você tem corrente contínua. O que é contínua? Ela não tem essa alternância. Ela é contínua, reta, sempre a mesma coisa, ela não alterna, tá? Se você for ver, ó, os circuitos de corrente contínua compõem-se de dois condutores, um positivo e outro negativo. Emprega-se corrente contínua nas instalações de eletroquímica, nas instalações elétricas dos automóveis, é óbvio. Você sabe ali que na tua bateria do teu carro você tem um positivo e um negativo. É por isso, porque é corrente contínua. Em instalações elétricas e outros circuitos em que não é aconselhável emprego de corrente alternada. Mas isso são situações. Então por isso que no teu carro você tem um negativo e um positivo. Na tua casa você não tem isso. Na tua casa você tem fase e neutro. Fase e neutro. E a corrente fica alternando. Tá? Então, mas vamos lá. Pé no chão. Logo mais você vai entender também fase, neutro e os cambal. Eu estou dando um início aqui de tudo. Estou falando então sobre corrente alternada e corrente contínua. Lembre-se sempre, cara, corrente alternada é o que vai variar, corrente contínua é o que não varia. Não vai te mudar muita coisa. Você vai saber que, óbvio, você não vai ligar uma geladeira numa bateria. Não tem nem lógica. Porque você está colocando corrente contínua num equipamento que é corrente alternada. Então é diferente.
Mas, é claro, num vídeo você não aprende tudo. Eu só estou dando uma básica para vocês entenderem e não ficar nesse negócio tão teórico como eu falei já no começo, tá? Óbvio, corrente, gurizada, corrente é o que eu ia falar de unidades de medida. Corrente, ela é medida como amperes. Então como eu vou saber quantos amperes tem neste circuito sendo consumido? Se chama amperes, né? Essa corrente elétrica. Então a gente vai medir por amperes, beleza? Letra A como unidade. Veja só, já falamos sobre amperes, falamos também o que é eletricidade. Então a eletricidade, né, são um movimento de cargas positivas e negativas. Diferença entre corrente contínua e corrente alternada, medida em ampere. Né? O que é corrente? É o movimento dessas cargas. Tá, mas vamos lá. Você tem eletricidade, você tem a corrente, que é o movimento, mas quem empurra isso aí? Quem faz girar esse negócio? É a tensão, é o volts. Sabe, ele não é 127 volts, 220 volts, 380 volts. É ele que faz movimentar essa corrente elétrica. E ela é medida, por isso a gente fala em volts, né? Ela é tensão. Qual é a tensão? É 220 volts, é a unidade de medida que a gente usa para falar, né? É a mesma coisa que, isso aqui tem 30 centímetros, é a mesma coisa. Eu tenho 200 e tantos volts, é a mesma coisa. Tá? É unidade de medida para você, talvez, que tenha um pouquinho de dificuldade. Mas, na teoria, o que diz? A teoria diz o seguinte: para um circuito ser atravessado por uma corrente elétrica, né? Então essa corrente elétrica, para ela atravessar esse circuito, alguma coisa tem que empurrar ela. Tem que pegar e botar pressão, como ele falou aqui. É necessário que, em seus bornes é lá na ponta do fio, lá, você tem, tá ligado um fio aqui, isso aqui é um borne, né? Seja aplicada uma pressão elétrica. É como se alguém viesse e apertasse, tá? Chamada de tensão. Ele diz aqui, ou diferença de potencial. Então esses nomes são complicados às vezes, acaba, né, deixando as pessoas que estão aprendendo assim de começo um pouco confusas, né? Então, diz aqui ainda na teoria, a diferença potencial existente entre dois pontos de um circuito é medida em volts. Bem simples. Não vamos mais espichar nessa questão de volts. O que é volts? O que é tensão? É o que empurra a corrente elétrica, a eletricidade, tá? Cara, e se você tá me assistindo aqui, já obrigado mesmo, fico muito feliz. Deixa o seu joinha, deixa um comentário, se inscreve, deixa as notificações ativadas para você estar recebendo novos vídeos meus aqui. Esse painel aqui tá vazio porque as ferramentas estão comigo. Eu quero completar esse painel, quero melhorar esse ambiente aqui, quero mostrar para vocês na prática como funciona, quero fazer comandos elétricos aqui para mostrar para vocês, para mim relembrar também um pouco. E é claro, com um embasamento, eu não vou passar nada na louca para vocês. Se eu passar alguma gambiarra, eu vou explicar o motivo e vocês com certeza vão entender, como eu falei das outras gambiarras que eu já fiz e tem por aí, tá? Mas por último, eu quero mostrar para vocês, quero falar para vocês sobre o watts. Sabe aquele negócio de watts? Quantos watts? Isso aqui é legal. Watts é potência. Potência do teu equipamento. Mas cara, potência é uma unidade utilizada, eu vou dizer o seguinte, é uma unidade utilizada, né, uma forma de falar sobre um equipamento, mas sobre o quanto de corrente ele utiliza no seu funcionamento. Mas por quê? Porque está totalmente atrelado, tá? Se você tem 127 volts e você tem ali que seja um chuveiro, num chuveiro você colocar o alicate amperímetro para medir a corrente, você vai ter mais ou menos 40, 45 amperes, que é a corrente. Para você saber a potência disso, você vai multiplicar um pelo outro, né? Isso vai dar ali os seus 4.500, 5.500 na verdade, watts. Então, cara, ela está atrelada entre tensão e corrente, né? O 127 e a corrente que passa ali nesse circuito. Está atrelado um ao outro, isso é potência, isso é watts. Só que os equipamentos, eles vêm dizendo para você, João, aqui o seu chuveiro, ele tem 5.500 watts de potência. Esse outro chuveiro aqui tem 7.800. Aí você vai falar, o 7.800 esquenta mais. Óbvio, ele puxa mais energia. Ele é feito para gastar mais, ele é feito para esquentar mais. Então, quanto maior o watts, quanto maior é a questão de o equipamento funcionar mais rápido, esquentar mais. Vamos supor ali, dar um exemplo
dois motores. Vamos lá, duas furadeiras. Você tem uma de 400 watts e uma de 1000 watts. Sei lá como é que eu vou fazer 1000 watts, tá? 400 watts e 1000 watts. Qual vai furar antes um furo? A de 1000 watts, porque ela vai virar mais. Porque ela vai ter mais força, né? Porque ela é mais forte. Aí se você vai lá e mede a corrente dela, ela vai puxar mais, porque está atrelado. Então potência em watts é isso. Vou passar no futuro aqui cálculos, como você calcular, como você determinar o que é melhor, o que não é, para vocês terem uma base legal, mas tem que fazer aos pouquinhos. Ó, esse vídeo aí já deve estar mais de 20 minutos, é complicado falar numa coisa só. Eu te agradeço se manteve até aqui, segue aí, compartilha com teus amigos, vamos junto aprender elétrica aí, porque tá show de bola e eu tô preparando grandes coisas para vocês aqui. Forte abraço, tamo junto!